Cara, legal, a 18 voz é um papo muito interessante falar sobre voz e é um papo que menos se vê, né? Geralmente quando falam de música, falam de instrumento, cara, mas da voz, que geralmente é o principal de uma banda, não falam muito. Mas né? eu Bizarro acredito isso, que cara. se Na fale internet. pouco, porque não é todo mundo que canta também, é poucos que têm a habilidade de cantar. É, todo mundo que toca também. Assim, Mas eu acho que se você procura na internet sobre música, podcast de música, claramente você vê um... A gente pode polemizar também? Vamos, deve. Eu acho que tem bastante instrumentista, mas eu acho, né, discordando não, Pode discordar. mas eu acho que tem muita gente que canta, mas porque assim, a história do canto... Mas bem não. E, sacou? Dá pra pegar o gancho desses dois aí, que eu acho que é um assunto muito da hora, assim. Tipo, não se fala muito da voz porque não se encara a voz muito como um instrumento, mas ela é. Exatamente. Né? Você faz bacharel, você faz conservatório, você estuda a voz como um instrumento. É que a diferença desse instrumento para os outros é que a guitarra está do lado de fora, o piano está do lado de fora, o violão está do lado de fora e a voz está do lado de dentro. Aí a gente cruza com umas informações aí do dom, né? Essa história do dom, que nem você falou, não tem habilidade e tal. Muita gente acha que para cantar tem que ter dom, não encara a voz como instrumento e estudo. E é o que eu falo, e o legal do legado aí do Kung Fu, do Yoga, que eu falo pra galera é assim, você tem que encarar a voz, esse instrumento voz, como cuidado do seu corpo, porque é o seu aparelho, se o cantor é o instrumento, o seu aparelho, né, é o instrumento, quem é o instrumento? É você. Então você tem que encarar como se você estivesse fazendo Kung Fu, Yoga, se estivesse fazendo futebol, fazendo uma corrida. E aí, isso que você falou é muito bacana, porque você não vai poder deixar a voz de lado estudar nunca. Porque o cara que é atleta da corrida, do pedal ou do futebol, se ele parar, ele diminui, encurta um pouco a habilidade dele ali, o negócio tá lá. Tem a memória, né, a memória fisiológica lá já bem estabelecida, né? Mas o músculo precisa responder. O cognitivo tá ali, entende o que tem que fazer, mas o músculo precisa responder. Exatamente. Por isso que eu acho que eu não paro de estudar a voz, eu acho que ninguém deveria parar. O que não vai ser muito diferente do instrumento também, né? Se você parar... Se você para uma semana... semana... então, eu acho que... Você entendeu como cai na mesma... A malha fina? É isso mesmo, vai cair. Mas a voz, Emily, até puxando o gancho que você falou do dom, isso é um questionamento que eu tenho pra mim mesmo. O que é cantar bem? Porque às vezes a pessoa fala de dom, será que o dom não é a pessoa que, por exemplo, tem gente que tem um timbre bonito, mas é desafinado. Tem gente que é afinado, mas o timbre... Eu acho que se confunde muito isso com o leigo. Falar, o cara canta mal, porque o cara tem uma voz, um timbre que não agrada o ouvido das pessoas. Então... Hoje eu vou falar que o Djavan canta mal, mas ele é extremamente afinado. Vou pegar tudo isso que você falou. É um assunto que dá pra deschavar da horas, daí vocês vão cortar. Vambora. Vocês vão cortar. Papo da hora demais. Vamos começar com a palavra dom, então, né? Essa questão do dom é uma coisa que acompanha a gente. Timbre vou dom. tentar resumir. Não, né? Não. E outra pergunta que eu tenho pra você, depois eu falo. Isso, guarda ela, não esquece. O que acontece, cara, com essa questão do dom, né? O dom, ele é uma coisa que vem lá do Império Romano lá, né? Quando se segregava tudo e quanto é tipo de arte, né? Então, você vai ver que todos os períodos, a Igreja Romana, a gente na Sexta-feira Santa blasfemando, né? Se precisar cortar alguma coisa. E bebendo água santa também. Não sou nova. Em plena sexta-feira. Comi carne hoje já vou pro inferno. Eu sou vegetariana. Mas não por isso. Por outros motivos. Eu iria pro céu, mas... E aí a igreja, ela tentou segregar a arte de todas as formas, porque, historicamente falando, a gente sabe que isso também é uma forma de domínio, né? A arte, seja a pintura, a escrita, a música, era a forma como a igreja levava de um lugar para outro a sua mensagem, né? Ali com o canto gregoriano. E controlar também. Eles levavam a mensagem para controlar, justamente. Parecido com o que os Estados Unidos faz com os filmes dele hoje, né? A cultura deles, né? Implementar a cultura deles, né? Exatamente. E aí o que acontece? A igreja não permitia, lá nos seus primórdios, que a música fosse feita fora da igreja. Então, sabe-se que a gente tem a música profana. Sim.
Que é os né? acordes dissonantes, essa fita toda. Mas Tem a bom, música bom, profana que acontecia fora da A igreja. música do mundo, né? É a música do mundana e profana, Tava acontecendo nas tavernas, estava acontecendo ali aos arredores de quem não frequentava a igreja, estava acontecendo construção de novos instrumentos, estava acontecendo improvisação de instrumento e de vozes, inclusive não só ali, né, ao redor do mundo, em diversas tribos, em diversos lugares diferentes acontecia música. No Oriente. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. No Oriente, exatamente, em diversas etnias fazendo música. Só que a igreja romana lá dentro tentando cercar de forma veemente a situação, né? Então ela pegava... Tanto que, primeiramente, a mulher não cantava dentro da igreja. Isso foi acontecer até dentro das óperas, quando surgiram as primeiras óperas ali no período barroco e tal. Eram homens que faziam o papel das mulheres, para vocês verem como a história é complicada. Vou tentar não perder isso, mas faz parte, né? Os castros, né? Os castrates e tal, tem filmes lindos que contam a história disso, né? Mas, e aí o que acontecia? Tanto que na igreja, assim, eles colocavam, né, a galera... Eu não vou lembrar o nome agora, eu estudei isso, mas eu não vou lembrar o nome, que como eu não tenho ligação com a religião, eu já esqueci. Os monges ali, os bispos, os que a gente chama de coroinha hoje, eu não sei se tinha outro nome antigamente, a galera ali... Cardeal, cantava de costas, aí em determinado período passaram a cantar de frente, depois que cantar de frente um pro outro, depois que foi cantar para o público, plateia ali, para quem vai à igreja, para os fiéis, né, digamos assim. E aí, nessa época, quando começaram a liberar para as pessoas cantarem, tô resumindo, tá, gente? Isso daqui é uma forma meio chula até de contar a história. Faz parte da história, né? Então, até me perdoem se eu tô contando de forma chula. Tô tentando resumir. Não, tá certo. Mas é uma história A gente é interessante. chulo também, né? Nós é tudo chulo. Mas é interessante. Aí quando as primeiras pessoas que não faziam parte da igreja, eram só os fiéis que poderiam passar a cantar, as mulheres não podiam. Eram só homens. Então, para vocês verem como eles estavam sempre tentando cercar. Só que chega um período da história, e aí, para cercar, eles usavam isso. A música só pode acontecer dentro da igreja porque a igreja tem o dom da arte, a igreja tem o dom da música, a igreja tem o dom da fé, a igreja tem o dom da vida, entende como é que é? Então o canto vem dessa época, né? Essa parada de... Ter habilidade, ter dom. Eu recebo muitos alunos católicos, evangélicos, falando para mim assim, não, eu queria fazer aula de canto, mas não sei se eu quero, se eu consigo... que eu preciso ter dom. Aí a gente ainda vai chegar na habilidade, talento, que daí é uma outra fita. Então a palavra dom vem disso. Muita gente acha que precisa ter dom para cantar e não é assim. Isso daí é uma herança histórica, né? E aí, falando em herança histórica, tem a nossa herança, né? Por que alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, Exatamente. né? Nós somos seres, nascemos folhinha em branco e somos forjáveis, né? Nosso psicológico, toda nossa forma de pensamento, somos forjáveis, né? Então você vai ter características muito parecidas com o pensamento de pai ou mãe, de irmãos, né? E tudo que nos é apresentado, principalmente ali na primeira infância, na nossa formação, gente, fale se eu estiver falando muito, tá? Que eu sei que eu falo pra caralho, né? Tudo que nos é apresentado, a gente absorve isso, a gente vai levar lá pra vida. Então, por exemplo... eu nunca me considerei uma pessoa com dom para música. Eu tenho gosto, porque tinha minha mãe ali que cantava, a historinha que eu falei, do meu pai ali e tal, mas o que eu desenvolvia mais? O meu pai era professor de taekwondo e de capoeira. Ele me colocava para lutar vendado. Então, assim, quando eu fui pro Kung Fu, eu tinha uma habilidade que poderia falar, ela tem dom, mas não é. Se a galera for estudar a minha história lá atrás, ela tem facilidade. Por quê? Porque o pai era artista marcial, entende? Então, por exemplo, eu não tenho o dom da música, mas eu fui estudar. Eu não tenho dom, tá? Eu vou colocar bem entre aspas, porque eu não acredito em dom. Só que se você pegar, por exemplo, eu vou usar a Naná, que é minha filha, como exemplo. Ela nasceu dentro de uma escola de música, a gente mora dentro de uma escola de música. Quando eu tô dando aula e é uma pessoa conhecida, ela vai lá, ela canta as notinhas, ela não nasceu com dom, entendeu? Ela não nasceu com dom, ela tá ali no meio, e isso favorece o talento dela, então ela vai ter facilidade disso, como você
tem as suas facilidades que foram apresentadas ao longo da sua formação, cada um de nós. Então, só para fechar, se é que dá para fechar, que eu acho que não dá, só para fechar esse quadro, na minha opinião, a questão de dom, assim, ela não influencia em nada, é o estudo. Já vi muitas pessoas que tocavam pra caramba porque tinha uma facilidade, só que para de estudar, para de desenvolver. Sim, assim como eu já com peguei certeza. alunos com extrema dificuldade, mas a pessoa é tão assim dedicada e vai às vezes muito mais à frente do que aquela pessoa que tinha facilidade, que falta, porque enfim, é isso. Acho que se eu pudesse, Sem dúvida. O trabalho né? duro supera o talento sempre. Exatamente. Tem talento, não tem dom. Talento tem. Cada um de nós vai ter aquela coisa que, tem facilidade. O que você foi isso? Aí agora, mas fulano tem a voz, né? Que nem você falou, ó, fulano tem a voz bonita e o outro. Eu também não gosto da minha voz. A minha voz falada, assim, eu não gosto dela, né? Cada um tem a sua voz que também é forjada. Se for pegar minha mãe e minha irmã no telefone, você não vai saber se está falando comigo, com a minha mãe ou com a minha irmã. Você entendeu por quê? Eu cresci ouvindo a voz da minha mãe, minha irmã cresceu ouvindo minha voz e da minha mãe, então a gente acaba imitando. O nosso processo de aprendizagem não é mimetismo, então a gente imita, né? Provavelmente sua voz, a sua é resultado de um processo de imitação de alguém. Aí vai mesclando, vai crescendo, vai pegando lugares que você nasceu, quem nasceu em Pinda, quem Sotaque, nasceu tudo. no Sul, quem nasceu no Rio, cada um vai ter um sotaque, daí a gente vai imitando coisas e aí nessa a gente forja a nossa personalidade, a nossa voz. E Eu acho aí, que interessante isso daí, agora você falou, da aprendizado e da imitação, né?